E aí, aula passada a gente comentou sobre as interfaces, né? Como utilizar, o que elas eram, então eu recomendo que você assista a última aula. Hoje eu quero continuar falando um pouco sobre elas e indo um pouco além, na verdade. Existem interfaces, não são só para você comunicar, né, o que existe o que é externo ao seu programa, né? Essa comunicação entre o externo e o interno. Tá? Elas servem para outras coisas e eu quero mostrar isso para você hoje com dois exemplos bem simples, tá? O primeiro exemplo é uma interface abstrata, tá? Olha para cá, eu já tenho duas funções, já que eu já defini aqui a add e a sub. Bom, definitivamente elas são funções que precisam de declaração, funções externas que precisam de declarações, precisam de interfaces definidas, porque elas são elementares, tá? Se você tirar esse elementar, essas funções são simples o suficiente para você não precisar declarar a interface. Basta você vir aqui e colocar integer external e aí o nome delas, ou procedure integer, que é o tipo delas, né? E aí vai dar tudo certo. Mas nesse caso, se a gente tentar rodar esse programa, aqui na linha 8, tentar printar, ele vai reclamar, tá? Não tem retorno porque não tem interface, tá? Agora, uma saída seria de fato declarar a interface, que nem a gente fez antes, né? And interface. E aí você vai aqui e coloca essas duas funções, você copia tudo, joga aqui dentro, tira o que não é interessante, pronto. Está definido, funciona, certo? Então lembra, a interface você vai redeclarar suas funções aqui dentro. Repara que entre a linha 8 e a linha 22, então eu redeclaro, mas sem a parte das continhas, tá? Só as anotações. Mais uma observação, eu estou usando implicit none dentro das funções externas, tá? Eu recomendo que você use, porque o implicit none do seu programa principal ele só vale para o escopo do seu programa principal, tá? Então eu não comentei isso na última aula, então quando você estiver usando uma função externa, use implicit none, para que você não tenha inferência de tipo. Tá, ok. Nesse caso aqui, em particular, eu quero que você imagine que você tenha várias. Imagina que você tem várias interfaces, várias funções externas, tá? E elas são muito parecidas, né? Imagina, você tem sub, aí você tem add, você tem multi e div, né? Que dá pra fazer usando mais ou menos a mesma coisa que está aqui. Bom, olha pra cá. O que elas têm de incomum? Bom, tudo, né? Por exemplo, elas têm o implicit none, elas têm o integer, intent in, duas variáveis, elas têm o integer, que é a resposta, tá? Então todas essas funções têm interfaces basicamente idênticas, né? O ponto é, você pode definir uma interface só para essas duas funções, ou para N funções que tenham a mesma declaração de variável, tá? Deixa eu te mostrar isso aqui na prática. Então, tá vendo nesse caso aqui? A gente está declarando duas interfaces distintas para duas funções distintas. Como a interface delas é muito parecida, tá vendo? A gente pode declarar uma só, tá? Então vamos fazer aqui. Então essa é a definição de uma interface abstrata. Você vai escrever abstract do lado antes da palavra interface. E aqui você vai declarar uma interface abstrata que vai valer para todas as suas rotinas, as suas funções ou subrotinas, né, que tenham o mesmo escopo. O mesmo escopo não, mas as mesmas declarações, né? Então vamos chamar aqui de algum, de V1 e V2 as variáveis, só para você ver que você não precisa declarar exatamente igual, tá? Então, parabéns. O que a gente tem aqui? A gente tem agora uma interface abstrata. A gente reduziu algumas linhas do nosso código, tá? E essa interface abstrata vai poder se comunicar ou vai gerar as interfaces das suas subrotinas externas. Claro, se você tentar rodar o programa aqui agora, não vai dar certo, porque
você não sabe o que é add e sub, tá? Olha aqui, essa notação que a gente tinha usado, deixa eu copiar e colar, ela vem a calhar. Procedure integer, tá vendo? Em vez de você usar procedure integer, você vai usar procedure e o nome da função, da sua função que você declarou lá dentro da interface abstrata. Então, nesse caso aqui é sum. E aí com isso você consegue declarar add e sub, que estão aqui embaixo, tá vendo? Então, se você rodar o programa, você tem um resultado esperado, que é 2 e 0, tá? Então, essa interface abstrata agora está valendo para qualquer objeto que você precise, que seja externo, que seja parecido com essa função que você declarou aqui dentro dessa interface abstrata. Você não precisa, você só usa essa notação procedure e aí o nome dessa sua interface abstrata e declara as suas funções externas, tá vendo? Funcionaria para, se você tivesse, por exemplo, aqui, ó, você pode estender isso, por exemplo, para div ou para multi. Você cria uma função multi e aí você retorna vezes aqui. E agora você vem e declara mul, né? Pronto, está declarado, está funcionando, tá? Se você multiplicar 1 por 1 vai dar 1. E vai funcionar também com vetor, né? Essa é a vantagem da gente usar o Elemental. Então, essa é uma funcionalidade da sua interface abstrata. Ao invés de você declarar 3 interfaces, 3 funções aqui dentro, a gente está declarando uma só, né? E está funcionando. Claro, você pode declarar mais de uma interface abstrata aqui dentro, tá? Então, se você tem, por exemplo, uma outra função, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Muito parecida também, mas só pega tem um P aqui que printou, mas que só pega um elemento, por exemplo. E claro, não pode mais se chamar de sum, né? Pode chamar de outra. Então você tem outra interface, mesma coisa, pega V1, continua compilando. Agora, se você tiver com alguma função externa que seja elementar, tenha um parâmetro que seja intent-in, parabéns, ela já funciona, essa interface já funciona, tá? Vamos declarar aqui, por exemplo, só para você ver que eu não estou mentindo. Então você vem aqui e declara uma função, por exemplo, que se chama exemplo 2 e, sei lá, res igual a v1, pronto. E aqui esse interface aqui vai cagar as coisas. Então a gente tem essa função exemplo 2 externa, que é elementar, tá vendo? Que tem um parâmetro só. Você vem aqui de novo, procedure. Vou escrever procedure, isso. E aí outra, que é o nome da sua função. E aí exemplo 2. Exemplo 2 agora está declarado. Exemplo 2 agora está declarado dentro do escopo do seu programa principal, certo? Nada demais, simples. Então você vê que você pode economizar algumas linhas, né? Isso, tudo que a gente está falando, a gente está fazendo tudo isso porque a gente está tendo um programa principal, né? Se a gente tivesse dentro de módulos, as coisas seriam um pouco diferentes. Mas deixa assim. Tá, agora vamos para o próximo assunto, que é o overloading de funções. Ok, olha para o código que está aqui na sua tela. O que eu tenho aqui é uma função interna que se chama add_i, que ela simplesmente adiciona 2 números inteiros, certo? E retorna um número inteiro. E se eu quisesse que a minha função retornasse um número real, ou se eu quisesse passar para ela parâmetros reais, funcionaria? Bom, se você passar o número inteiro funciona, se você passar um número real, dá erro. Joia. Uma alternativa aqui é você criar uma função própria para números reais, né? Então você tem aqui, por exemplo, essas variáveis aqui, real, e aí a gente vai chamar de add_r. Então, bom, problema resolvido, né? Basta agora você
chamar add real. Ok, isso aqui não é muito útil, mas a gente pode fazer um overloading das duas funções e aí o programa principal vai saber quando chamar a add real ou add inteira. Né? Isso pode ser útil porque aí de fato você cria um objeto só, que a gente vai chamar de add, e esse add vai, digamos em runtime, vai identificar qual função que você está chamando. Tá? Então a gente vai fazer um overloading da função add. E para isso, basta você criar uma interface e aí você chama a interface pelo nome. Interface add, que vai ser o retorno. E aí você cria end interface. Nesse caso, eu já vou aproveitar. Tá vendo que... E aí você declara aqui dentro. Né? O problema é o seguinte. Quando você declara uma função interna no seu programa e você tenta redeclarar ela dentro da interface, dá problema. Porque, lembra, a interface é uma declaração. Então você está redeclarando duas coisas ao mesmo tempo, certo? Ok, quando você está trabalhando com coisas internas, você pode simplesmente escrever procedure, dois pontos, e aí coloca os nomes, add-i e add-r. Não estou declarando, repara que eu não estou declarando, eu não estou escrevendo real aqui. Tá? Eu não estou declarando, isso é uma sintaxe dentro da interface. Você está declarando para você fazer overload de funções internas. O que significa que, se eu tentar vir aqui e printar print add 11 e add 10 vai funcionar igual. O que significa que a gente fez um overload das funções add e addr para a função add, que é bacana também, certo? Então, tipo, entre aspas, é uma programação genérica, mas é uma programação genérica meio tosca, né? Vamos ser sinceros. Que a programação genérica boa vai programar em Zig, porque é a única decente que eu conheço. Se até C++ é meio complicado, e Rust é, só complicado demais. Mas assim, deu para entender? A gente pegou duas funções internas e a gente fez um overload dela, basicamente agora. Sempre que a gente chamar a função add, o teu compilador vai vir aqui e vai ver, quais são os argumentos? É inteiro? Ok. Então, ele vai vir aqui e vai chamar addi. Ah, é real? Ok. Ele vai vir aqui e vai chamar addr, tá? Nesse caso, as duas funções são... as nossas funções são internas, né? Como que funcionaria para funções externas? Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse end program e vamos colocar ele aqui. Tira esse contém. Evidentemente que vai dar muito erro, né? Certo, agora você vai fazer o que você tinha feito antes. Já que essas funções são externas, o que você vai fazer você vai copiar as interfaces, você vai criar as interfaces para elas aqui dentro, tá vendo? Funções, vai deletar essa parte. E olha como é que vai ficar aqui. Então, dentro da minha interface, eu tenho a declaração da minha função add1, addi, da minha declaração da minha função addr. E aqui está faltando end function. End. Então, aqui acabou a função. Aqui acaba a função. E aí, tudo volta a funcionar ao normal. Tá, então, se atente à anotação para você não ficar escrevendo coisas a mais. Se você está trabalhando com funções internas, você escreve o que a gente fez, procedure, e aí coloca dois pontos, ou só um, enfim, não precisa de dois pontos às vezes, addi, addr, e aí vai dar tudo certo. Ah, minhas funções são externas, joia, é só vir aqui e declarar a tua função que nem a gente fez antes dentro da interface bonitinho, e aí você vai ter um overloading aqui embaixo. Claro que são exemplos muito simples, né? Mas é pra você usar a sua imaginação e fazer suas coisas aí. Mas tá aí, tá dado a anotação, é bastante simples. Você pode também, se você achar razoável, fazer um overloading de funções intrínsecas, né? Tipo seno, cosseno, essas coisas.
Mas aí se a gente vê, não tem muito por que você fazer isso, né? Tipo, por exemplo, você pode fazer o overload da função seno para ela funcionar com números, com número real, um número inteiro, por exemplo. Pode ser razoável, né? Se tirar o seno e agora de número inteiro. Ou você pode fazer porque a função seno está definida para números reais aqui em Fortran. Você pode fazer um overload da função seno para ela receber uma string. Por que não? E printar alguma besteira na tela, né? É perigoso, né? O overloading, mas assim, você não vai chamar o seno com uma string, né? Você não é burro. Mas assim, você não vai chamar o seno com uma string, né? Você não é tosco, né? Mas tudo bem. Dá pra fazer essas macaquices aqui, pô. Fica à vontade. Agora você já sabe a notação. Sabe o que é uma interface, o que uma interface faz. Então essa interface tem algumas propriedades interessantes. Você pode usar para overloading de funções. Você pode usar para definir uma interface genérica. E deve ter mais coisa aí que eu não sei, né? Mas por hoje é isso. Tá, ok. Antes de dar tchau, eu fiz o que eu falei. Eu não resisti. Eu fiz o overload da função seno. Deixa eu te mostrar rapidinho, tá? Basicamente eu defini uma função interna que se chama senchar, tá? E coloquei ela aqui, ó, procedure senchar dentro da interface que eu chamei de seno, tá? Então, overload da função seno. Como ela é interna, tá aqui, ó, dentro do contains, né? Procedure senchar, o que ela faz? Ela pega um caractere alocável e retorna ele em forma de um caractere de tamanho lambc. Então a função retorna um caractere, uma frase do mesmo tamanho que a frase da variável c, tá? E aí, olha só que legal, eu declaro c como sendo oi mãe, e aí eu chamo a função seno com 1.0 e seno de c, tá? E o resultado evidentemente, oi mãe, tá? Então chega, por isso, por hoje é isso. Parabéns, você agora pode fazer muitas coisas erradas em Fortran. E tem mais outra coisa que eu vou falar depois que a gente... mais pra frente, quando a gente entrar em orientação a objetos, né? Que você pode declarar uma interface, por exemplo, e definir operadores. Isso aqui é bem bacana, tá? Vou só comentar. Essa aqui é a anotação. Tá, interface operator, e aí você coloca aqui o teu operador, mais, menos, você pode botar none, você pode dar o nome que você quiser, só precisa estar com os dois pontos, que nem true e false, né? E aí você pode, enfim, criar operadores para objetos, né? É isso que eu queria dizer. Então por hoje é isso, valeu, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like maroto, e é isso, pô, valeu, até mais.